Bora lá, 7h52, senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS e representante do Podemos de Minas Gerais, é o nosso convidado aqui para conversar com a gente dentro do Jornal da Manhã. Senador, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Gostaria que o senhor fizesse para a gente um apanhado dos trabalhos até agora. Qual é o resumo que a gente pode trazer à medida em que a CPMI, inclusive, convidou e convocou algumas pessoas, mas alguns até puderam permanecer calados, sem se pronunciar. Qual é o resumo até agora dos trabalhos, hein, senador? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Paula. E bom dia a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Roberto, o saldo é muito positivo, porque os brasileiros agora sabem exatamente, em detalhes, tudo o que aconteceu na Previdência. Se o planejamento antes de que eu pudesse assumir a presidência era abafar as investigações, evitar que o escândalo se espalhasse e que a população pudesse cobrar a resposta das autoridades, eles falharam, porque nós estamos dando total clareza e transparência às pessoas. Segundo ponto, nós temos os dois principais envolvidos, são muitos, mas os dois principais, que são centros do desvio de dinheiro, presos. Outra questão, nós temos hoje um sindicato com quase 390 milhões de reais bloqueados de dinheiro descontado indevidamente de aposentados e pensionistas. Outra questão, nós temos dezenas de carros, motos, relógios de mais de R$1 milhão também apreendidos pela Justiça e que podem não suprir o prejuízo todo que foi dado a nós brasileiros, mas é uma demonstração clara de que a investigação não vai deixar de ser feita e os envolvidos vão ser punidos em toda essa história. Então, eles podem tentar ficar calados, Roberto e Paula, mas a verdade dos dados fala muito mais a todas as pessoas. Senador, a Rani Veloso, nossa repórter em Brasília, está com a gente, tem uma pergunta para o senhor também. Pois não, Rani? Obrigada, Nonato. Senador, muito obrigada pela entrevista. Bom, quero perguntar sobre a expectativa dos requerimentos que vão ser apresentados e apreciados hoje na comissão. Temos 11 requerimentos de convocação do Frei Chico, José Ferreira da Silva, vice-presidente do Sindinap, que foi exatamente essa entidade que teve 390 milhões de bens apreendidos, e o senhor vai colocar em votação esse requerimento. A expectativa é que, de fato, ele seja aprovado. Qual é a sua expectativa para esse requerimento e também sobre os requerimentos de quebra de sigilo bancário, telemático, fiscal e telefônico do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe? Bem, primeiro, uma ótima pergunta, Rani. A questão é a seguinte, eu fiz um compromisso com a população de que ninguém seria blindado ou seria poupado nessa CPMI se nós tivéssemos qualquer dado que levasse à investigação. O senhor José Ferreira da Silva ainda não aparece nas investigações, mas eu concordei em colocar em votação porque o presidente do Sindinap, está aí o senhor Milton Cavallo, como é conhecido, chegou na CPMI debaixo de um habeas corpus que o isentou de responder qualquer coisa dado pelo ministro Flávio Dino, que tem, inclusive, passado também ligado às questões sindicalistas e, como ministro hoje, deu uma decisão que nós temos de obedecer, mas que eu estranho muito diante da legislação que nos dá o direito de inquirir as pessoas. Como o senhor Milton Cavallo não esclareceu corretamente para onde foram os quase 8 milhões de reais sacados na boca do caixa pelo sindicato, como o sindicato gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais apurados da Previdência. Ele também não disse por que o sindicato continuou tendo os descontos aprovados a partir de 2023, mesmo depois que a Controladoria Geral da União apontou que 97% das pessoas não estavam em concordância, não tinham sido consultadas, ou seja, estavam sendo roubadas e ainda assim, por uma questão política ou burocrática legal, não houve a interrupção dos descontos para esse sindicato que tem como vice-presidente o irmão do presidente da República. Então, há muitas informações
que nós queremos que sejam prestadas na CPMI e vamos colocar em votação o requerimento. A questão é saber se a base do governo, né, de fato está interessada mesmo em esclarecer todos nós brasileiros sobre essas questões da Previdência e vai aprovar os requerimentos, tanto do senhor José Ferreira, quanto também do ex-ministro Carlos Lupe. Senador, você sabe que vira e mexe a gente observa aqui na Jovem Pan, aqui no jornalismo, as imagens dos bens dessas pessoas que estão envolvidas nesse caso. E aí muitas vezes a gente observa os carros de luxo, os relógios de luxo. E aí a gente está falando de idosos, né? É um tema muito repugnante. A gente está falando de idosos que não tem dinheiro para comprar um remédio, que não junta moeda para pagar uma conta de luz. É um tema muito complicado, muito sensível. Aí eu penso nesses idosos que estão sentados no sofá assistindo essa CPMI, que muitas vezes termina em várias discussões infundadas, um debate, muita briga. E eu penso neles, eles imaginando, são essas pessoas que estão me defendendo? Então, como que o senhor vê a resolução final dessa CPMI? Ela vai trazer, sim, a luz no fim do túnel para esse caso? Olha, Paulo, a sua indignação é a minha e de todos os brasileiros. E o parlamento que nós temos, é com ele que nós temos que trabalhar. O parlamento brasileiro é a cara do povo brasileiro. Isso aí não tem como nós fugirmos. E eles que estão ali sabem da responsabilidade. Agora, esses ânimos exaltados em começo de sessões, eles são uma estratégia, Paulo, justamente para tentar que as reuniões não sigam adiante. Isso não é uma coisa apenas de embate ideológico, é exatamente de gente que já passou por várias CPMIs, CPIs, sabem como funciona e querem imediatamente, vamos dizer, se há uma briga ali e se eu, como presidente, não consigo retomar o controle, acalmar os ânimos e relembrar aos parlamentares que o nosso objetivo é a investigação, a gente para com 10 minutos de sessão iniciada, o que demonstraria uma fraqueza muito grande das investigações. Então, eu falo para você, Paulo, que todos os dias que eu termino uma sessão depois de 10, 12 horas, é uma vitória. Okay. Cada dia é uma luta diferente ali na CPMI. E eu posso dizer a você, a todos os brasileiros que estão me assistindo, que existe da minha parte e do relator um compromisso absoluto pelas investigações. Nós temos as quebras de sigilo que já nos mostraram claramente hoje quem são os envolvidos, como eles desviaram dinheiro, onde está esse dinheiro. Foi somente depois da CPMI que a Polícia Federal voltou a agir, quando os inquéritos chegaram na mão do ministro André Mendonça, pelo qual eu tenho uma grande confiança. Eu tenho que demonstrar aqui o meu total apoio, porque temos tido muitas conversas em trocas de informações. Somente depois da CPMI que nós tivemos o andamento, as prisões e os bloqueios. Okay. Agora, nós podemos dizer, Roberto, o seguinte: quem ajudou essas empresas? É uma pergunta que nós queremos responder. Quem no âmbito político? Porque eles não conseguiriam esses desvios todos se não tivessem autoridades políticas e do próprio governo por trás, autorizando a manutenção dos descontos. A gente vai acompanhando. Senador Carlos Viana, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Bom dia ao senhor. Para os senhores também, um bom trabalho. Obrigado.